A coisa mais normal do mundo é a gente ver um jogador saindo do seu país pra ir jogar em outro, né? Mas isso também acontece com clubes. Então hoje a gente vai contar a história de 9 times que jogam em ligas de outros países. E a gente vai comentar sobre alguns clubes pequenos que você talvez nem tenha ouvido falar ainda, né? Mas a gente começa por um dos casos mais famosos, que é o do Cardiff City. O Cardiff fica lá na capital do país de Gales mesmo, só que eles atuam aí nas ligas inglesas desde 1920, quando se juntaram à Football League. E o motivo na real é bem fácil de explicar. O país de Gales não tinha uma liga profissional organizada até 1992. E isso aí é quase 100 anos depois da fundação do Cardiff. Então os caras tiveram que desde cedo, lá atrás, né, já ir buscar uma filiação com a Associação Inglesa de Futebol. E mesmo sem ser uma equipe assim de grande tradição no futebol inglês, né, o Cardiff City já conseguiu brigar com seus primos mais fortes, digamos assim, do passado. Por exemplo, é o único time não inglês que já venceu a Copa da Inglaterra. Foi lá em 1926-27. O que é muita loucura, né? Imagina, sei lá, um time que não é francês ganhando a Copa da França. Não, mas isso também já aconteceu, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. O miserável é um gênio! Hoje em dia, o Cardiff costuma estar ali na segundona inglesa, né? Mas também já disputou a Premier League, inclusive não faz muito tempo. Eles estavam lá na primeira divisão e eram geralmente um saco de pancadas. E a gente vai focar em um clube por país, mas tem outros casos também, como o do Cardiff, né? O mais conhecido é o do Swansea, que é ali outro time que geralmente tá na segundona, às vezes pinta na Premier League e tal. E também recentemente conseguiu fazer um brilho bem especial, que foi em 2013, quando então os Cisnes, né, que são do país de Gales, venceram a Copa da Liga Inglesa. E também é o caso do Wrexham, é aquele time que hoje em dia tá na boca do povo aí porque foi comprado pelo Ryan Reynolds, né? Teve até uma série documental sobre eles que foi publicada e tal. Então esse time tá bem famoso e eles estão disputando atualmente a 4ª divisão do futebol inglês, mesmo sendo de Gales. E isso aí gera algumas curiosidades muito legais. Por exemplo, o maior rival do Wrexham, que é um time galês, não é galês, é um time inglês, o Chester. Isso porque a cidade do Chester fica ali próximo à fronteira da Inglaterra com o país de Gales. Inclusive o estádio dos caras fica dentro do território galês. Eurofoot também é geografia. No próximo caso, a gente tem o The New Saints, que é um clube que fez o caminho contrário do Cardiff, tá? Eles ficam numa cidade chamada Oswestry, ou algo assim, né? Que é na Inglaterra, só que muito próximo da fronteira com o país de Gales também. E aí eles foram jogar o campeonato do país de Gales. Só que se a gente vê o Cardiff e o Swansea sofrendo na Premier League, com o The New Saints, que fez o caminho contrário, também a situação é oposta, tá? Porque os caras são simplesmente os maiores campeões da história da Liga Galesa, com 15 títulos na galeria de troféus já. O domínio deles é tão grande que desde a temporada 2001-2002, apenas uma vez o The New Saints não foi ou campeão ou vice-campeão do campeonato. E os feitos desses novos santos não param por aí não, tá? Porque os caras têm até um recorde mundial, velho. Olha que maneiro. Na temporada 2016-17, o time conseguiu uma sequência de 27 vitórias consecutivas, quebrando o recorde que tinha sido estabelecido pelo Ajax do Cruyff em 1972, se tornando assim o time que mais venceu jogos oficiais de forma consecutiva na história, tá? E o legal é que na lista de times que chegaram perto do The New Saints tem o Real Madrid de 2014-15, né, que venceu 22 jogos consecutivos. E atenção, o Coxa, amigo, que em 2011 venceu 24 partidas seguidas. E eu até ia deixar passar isso aqui porque sinceramente só vai servir pra eu me complicar e passar vergonha aqui na frente de vocês. Mas a gente pesquisou o nome do time, né, certinho, e meio que não é The New Saints. O nome completo, e vocês me dão licença, eu vou ler, né, é The New Saints of Oswestry Town and Lancashire Football Club. Quase impossível de pronunciar, e isso que tá em inglês, né? Agora pega que vem o nome em galês. Clube de Santiago Norwood. Eu não entendi o que ele falou. E vamos para algo super aleatório então, que é um time de San Marino jogando em competições italianas. Esse é o caso do Victor San Marino, que atualmente está na 5ª divisão lá da Itália, né? Mas por que eles jogam num país diferente? Bom, San Marino é um país muito pequeno e os caras sequer têm uma liga profissional de futebol. Aí o Victor resolveu jogar na Itália, né? E inclusive é o único clube de San Marino a disputar aí competições profissionais. O coitado do Victor San Marino escancara a diferença de investimento, de poder financeiro, né, que tem os clubes italianos e os clubes de San Marino, porque o Victor, em teoria, é o mais forte e tá na 5ª divisão, amigo, da Itália. Isso pra não falar das seleções, né? Assim, a Itália é uma das maiores do planeta. Recentemente os caras estavam ganhando a Eurocopa, enquanto o San Marino, quando sai nas notícias, é porque tomaram uma goleada absurda, tá ligado? Tomaram, sei lá, 10-0 da Inglaterra, como aconteceu uma vez. E esse tipo de coisa não é nada raro, né? Inclusive, a seleção de
San Marino só tem uma vitória na história, beleza? Foi 1 a 0 pra cima de Liechtenstein lá no ano de 2004. E nem valia nada, porque era amistoso. Imagina sua seleção não ganhar nada, né? Nem um amistosinho sequer. Por 20 anos, amigo. Com um futebol desse nível, não à toa, San Marino é a 55ª e última no ranking da UEFA. E falando de Liechtenstein, o próximo clube da lista é o FC Vaduz, que tem uma curiosidade muito bizarra, porque eles não só disputam um torneio dentro do seu país, né, de Liechtenstein, como eles também jogam um campeonato suíço ao mesmo tempo. Diferente de outros clubes, o FC Vaduz disputa o Suição apenas como convidado, ou seja, ele ocupa ali um lugar na liga, né, mas ele não pode se classificar para competições continentais, por exemplo, através do campeonato suíço, e também não joga a Copa da Suíça. Então, digamos que o FC Vaduz conseguisse ficar em primeiro lugar na liga, eles não seriam declarados campeões e também não conseguiriam vaga para Champions League. Isso porque eles são apenas convidados, entendeu? Com um detalhe, o FC Vaduz já caiu da primeira na Suíça para segunda, ou seja, ser rebaixado eles podem. Agora, ser campeão, os caras não deixam. Assim é complicado, né? Atualmente eles estão na segundona Suíça e não tem nenhuma perspectiva de ganhar o campeonato lá, né? Pelo menos por enquanto. Mas aqui que a história fica mais bizarra, né? Vem o plot twist. Porque os caras também disputam um campeonato em Liechtenstein, exatamente. E não só isso, como eles são os maiores vencedores dessa competição, com 49 títulos, 38 a mais que o segundo maior campeão. O FC Vaduz é atualmente Enea campeão consecutivo, papando tudo desde a temporada 12-13. Só que o detalhe é o seguinte, esse torneio que eles ganharam milhões de vezes aí em Liechtenstein não é uma liga, entendeu? Não é um campeonato de pontos corridos, é tipo uma Copa de Liechtenstein. Isso porque esse país é o único membro da UEFA que não tem uma liga própria, né? Nem uma amadora eles têm. E é por isso que se gerou esse cenário, onde o Vaduz dominava completamente a Copa local, e aí falou, pô, não tem nem liga aqui e a gente tá nadando de braçada, vamos buscar algo mais competitivo e foram participar do campeonato suíço, entendeu? Vem dessa situação aí, capaz do Bayern de Munique tentar aplicar pra uma vaguinha na Premier League lá, né? De repente assim o Kane poderia voltar e virar o maior artilheiro da história da Premier League. E o prêmio pro campeão dessa Copa de Liechtenstein, digamos assim, é participar da Conference League. Então, pô, é algo bem legal pros times de lá poderem participar de uma competição europeia, né? Tá aí um pouquinho da magia da Conference. E o próximo nome da lista também é semelhante, porque tem um clube alemão que também joga na pirâmide de futebol da Suíça, que é o FC Busingen. Acontece que essa cidade de Busingen, ela pertence à Alemanha, porém ela fica completamente dentro do território suíço, ou seja, é um enclave alemão ali, né, circundado por território da Suíça, e por isso disputa a 4ª divisão do país. A história dos caras, aparentemente, pelo que a gente averigou, tem bastante treta, né? Diz a lenda que eles tiveram que ser dissolvidos na época lá dos nazistas e tal, depois quando foram refundados, buscaram abrigo, digamos assim, no futebol suíço, mas nunca conseguiu brigar lá em cima, né? A melhor coisa que eles conseguiram foi jogar a 4ª divisão na temporada 73-74 e ainda assim ficaram em último e foram rebaixados novamente. E eu sequer sabia que o futebol suíço tinha tipo 4ª, 5ª divisão, né? E outra curiosidade é que essa cidade aí de Busingen, ela oficialmente é alemã, mas meio que se considera suíça, né? Não só tá dentro do território da Suíça, como também a população em grande maioria fala um dialeto da Suíça, né? E também usa os francos suíços, a moeda, ao invés do euro. Então é um time estrangeiro no papel, na teoria, mas assim, os caras estão super em casa, né? E outra situação semelhante é de um time que não é francês e atua no campeonato francês, que obviamente é o Mônaco. O Clube Mônaco fica dentro do Principado de Mônaco, que é uma cidade-estado independente. Então, apesar de ter território francês por volta dele inteirinho, né? Ele é o seu próprio país, mais ou menos aquela situação também de San Marino que a gente falou há pouco. Acontece que o Mônaco é o único time profissional do Principado e fora isso conta com ligas amadoras, né? Aquelas coisas assim, o cara que é farmacêutico ou advogado durante o dia e vai jogar uma bolinha durante a noite, enquanto a seleção de Mônaco, diferente de Liechtenstein ali e até de San Marino, né, não disputa oficialmente as competições da UEFA nem da FIFA. Agora, esse caso é muito legal porque apesar de não ser francês de fato, né, o Mônaco é um dos clubes mais relevantes da história do futebol francês, sim. Eles já conquistaram 8 títulos da Ligue 1 e foram campeões da Copa da França 5 vezes, fora aquele vice da Champions League na temporada 2003-2004, né, e temporada após
pós-temporada a gente sempre olha a tabela da Ligue 1 e o Mônaco tá ali entre os pelo menos 4, 5 primeiros, né? E não é só o sucesso do clube em si, em termos de taças e tal, mas também da contribuição que eles deram pro futebol francês, né? Por exemplo, alguns craques da seleção francesa que conquistaram grandes coisas pela seleção saíram do Mônaco, tá? Foram formados lá, por exemplo, Lilian Thuram, um dos grandes zagueiros aí da seleção francesa, o Thierry Henry, que dispensa comentários, e mais recentemente o Kylian Mbappé, que já deu até Copa do Mundo pra França. 3 dos maiores jogadores da história da seleção francesa e os 3 foram formados em Mônaco. Curiosamente, nenhum dos 3 nasceu em Mônaco, né? Mas eles foram pra lá jogar. A gente chega no próximo nome da lista, que talvez seja um dos mais difíceis e complexos aqui de explicar, né? Isso porque a ilha da Irlanda é dividida em uma parte que pertence ao país República da Irlanda e outro país que é a Irlanda do Norte. E quando existe uma separação assim, geralmente não é à toa, né? Elas vêm na base de muitos conflitos. Então essa é a história do Derry City, que é uma equipe da Irlanda do Norte fundada em 1928, que disputou o campeonato do seu país até metade dos anos 80, sendo inclusive campeã na temporada 64-65. Porém, a Irlanda do Norte sofreu por anos aí com conflitos internos entre católicos e protestantes, que eram na época a maioria no país. A cidade de Derry, inclusive, foi palco de um acontecimento que ficou chamado aí historicamente de Domingo Sangrento, quando soldados britânicos executaram manifestantes católicos, deixando muitos mortos e feridos, causando um grande trauma ali na região, né? O Derry City também teve problemas em seu estádio, principalmente em 1969, quando torcedores do Linfield, outro clube de lá, né, acabaram tendo que ser evacuados por conta dos casos de violência que estavam rolando por ali. Por causa dessa agressividade nas arquibancadas, a Associação de Futebol da Irlanda do Norte resolveu fechar o estádio e obrigar o Derry City a jogar em outro lugar. Só que esse outro lugar era mais longe, a infraestrutura de transporte complicava para os torcedores irem até lá, fora todo esse caos aí político, social e religioso que tava rolando. Jogando longe da sua casa, o Derry City acabou tendo que sair da Liga da Irlanda do Norte, e diz a lenda que depois, por anos, eles ficaram tentando voltar, tentando reaplicar e voltar a jogar na sua casa, mas tiveram essas aplicações negadas. Por isso, depois de um longo tempo, em 1985, o Derry City conseguiu se filiar à Federação da República da Irlanda, e desde então eles jogam no campeonato do país, que tem ali grande parte da população católica, né, assim como o pessoal lá do Derry City. E dá pra dizer até que o clube se adaptou bem rápido, porque eles conquistaram a Liga da Irlanda 2 vezes, em 1988-89 e em 96-97. E se você pegou os detalhes, eu tinha dito que eles tinham vencido a Liga da Irlanda do Norte lá atrás, na década de 60, né, e depois venceram a Liga da República da Irlanda 2 vezes, então eles são o único clube na história a vencer aí as 2 ligas. Além do The New Saints, que eu falei anteriormente, outro clube inglês que resolveu jogar em uma liga diferente foi o Berwick Rangers, que fica ali na região de Berwick upon Tweed. Isso fica ali pertinho da fronteira da Escócia, e aí o clube joga então no futebol escocês. O Berwick Rangers se juntou à Associação Escocesa no início do século 20 e tiveram aí o seu grande momento no ano de 1967, quando pela Copa da Escócia eles venceram o primo mais forte, digamos assim, né, o Rangers, por 1-0. Só pra vocês terem uma ideia, o Berwick era comandado nessa época pelo Jock Wallace, que era jogador e treinador ao mesmo tempo. Então foi um baita feito pra eles, né? Imagina a torcida lá gritando, reclamando do treinador, e o cara fala: pô, quer que eu faça o quê? Quer que eu entre e marque um gol? No caso do cara, ele poderia fazer isso, né? Só não marcar gol porque o Jock era goleiro, e inclusive nessa histórica partida contra o Rangers, ele chegou a quebrar a perna de um adversário, amigo. Ele era mão na massa mesmo. Até 2019, o Berwick era o único time de fora da Escócia a disputar ali entre as 4 principais divisões do país, né? Só que acabaram sendo rebaixados e foram jogar ali o que é chamado de Lowland League, como se fosse uma divisão bem mais baixa, que já é assim nível amador, né? E pra fechar a lista, vamos até a Espanha, porque em 1942 nascia o FC Andorra, e como o nome diz, obviamente ele fica localizado no país Andorra. Só que eles são filiados ali à Federação Espanhola de Futebol. Isso porque quando o Andorra foi criado, foi fundado, né, sequer existia uma Federação Andorrana de Futebol. Isso aí só foi ter a partir de 94, né? E muito menos então uma liga profissional. Então fazia todo sentido que eles fossem jogar na Espanha, até porque Andorra fica justamente na meiuca entre França e Espanha, exatamente na fronteira. Eles chegaram a passar um bom tempo na terceirona espanhola e caíram depois ainda mais, né? Até que em 2018 tudo mudou. No final daquele ano, Gerard Piqué, ele que ainda era jogador do Barcelona na época, mostrou que comprar clubes era algo pra tipos como ele, né? E se tornou proprietário do FC Andorra. Depois disso, com maior investimento então, né, com o Piqué por trás, o Andorra foi mudando de cara, foi subindo, até que em 2021 eles conseguiram o acesso para terceirona, onde ficaram apenas uma temporada e já conseguiram subir
para a segunda divisão. Com um detalhe, tá? Na última temporada eles quase foram para os playoffs de acesso para La Liga. E dá para dizer que o principal feito do FC Andorra até o momento foi em 1994, quando disputando a Copa da Catalunha, ele alcançou o seu primeiro título na história, inclusive derrotando o Barcelona nas semifinais. E depois os caras voltaram a vencer esse título agora em 2022-23, né? E com o Piqué de dono e o clube em plena ascensão, em breve certamente eles vão fazer mais barulho, vão acabar alcançando a primeira divisão, né, a La Liga em algum momento, e vai ser uma história aí interessante de acompanhar. Se você acompanhou esse vídeo até o final e curtiu, deixa um like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. Nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!